Olá, queridos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é extremamente importante na vida cristã. É sobre tentação. Certamente que vai abençoar a sua vida e vai te orientar a respeito de muitas coisas. Se você quer saber mais sobre esse tema e, sobretudo, como vencer as tentações da sua vida, assista esse vídeo e você certamente saberá o que fazer diante delas. Olá, queridos, estamos de volta. Como prometido, vamos falar sobre como vencer as tentações. E o texto que eu vou usar é 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12 e 13. E o texto diz assim: Não sejam ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham-se a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado pelos outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Todo cristão sabe o que é a tentação. A tentação é aquela ação do maligno, ou aquela situação, ou aquela circunstância em que somos atraídos para fazer algo que desagrada a Deus, ou algo que é contrário à sua palavra. Todos nós passamos por isso. Todos nós sabemos muito bem o que são as tentações. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é extremamente importante. Paulo vai nos orientar a respeito de que precisamos tomar cuidado com as tentações, vigiar para que a gente não venha cair. Na versão tradicional, porque essa versão que eu li foi a do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, na versão tradicional nós temos: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Certa vez, Charles Spurgeon disse que a conversão nos dá segurança eterna, mas isso não tira de nós a responsabilidade da vigilância. Sabemos que todo crente precisa vigiar em relação às tentações. Paulo vai nos orientar que aquele que está em pé precisa tomar cuidado para não cair. E por que tudo isso? Veja que quando Jesus nos ensinou acerca da oração do Pai Nosso, ele disse que em relação a nós deveríamos pedir pelo menos 3 coisas. A primeira, em relação ao nosso presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É sobre suprimento. A segunda é em relação ao passado. Aquilo que a gente fez, os pecados cometidos, a gente deveria pedir perdão. Mas em relação ao futuro, ele só nos orienta a pedir uma coisa, que não é pão e que não é nenhuma outra dessas coisas que costumam estar em nossas orações. Ele nos orientou a pedir para que o Senhor nos fortaleça para não cair em tentação. Essa é uma das preocupações que nós devemos ter, não de ser tentados, mas de cair na tentação. Paulo, nesse texto, vai nos orientar a respeito de 2 aspectos importantes da tentação que faz toda a diferença. Primeiro, ele vai dizer: não veio sobre vós tentação senão humana. As tentações são humanas. Isso quer dizer que toda tentação explora o nosso lado humano, nossas inclinações, nossos apetites. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo de número 13 a 16, que ninguém, quando for tentado, diga: de Deus sou tentado. Antes, todos os que são tentados porque são atraídos e engodados pelas próprias concupiscências que carregam dentro de si. O que me chama a atenção nesse texto de Tiago são as palavras que ele usa. Porque as palavras no original são palavras usadas no ambiente da pesca. É como se o tentador ele utilizasse de isca e de anzol. E isso traz para a gente uma ideia muito importante. Quando as tentações vêm sobre nós, elas não vêm como alguém que lança a rede para pegar qualquer tipo de peixe. Pelo contrário,
Tiago vai dizer que nós somos tentados quando atraídos exatamente com aquilo que chama a nossa atenção. Isso quer dizer que as tentações são cuidadosamente preparadas pelo adversário, como que aquele pescador que prepara o anzol e a isca pensando em um tipo de peixe específico. Logo, a tentação não é coletiva, ela é individual. Ela não é necessariamente geral, ela é específica. Qual é a sua fraqueza? Qual é a área onde você tem mais dificuldade? Certamente essa vai ser a área que o diabo vai explorar, que o tentador vai explorar. Essa será a área das tuas tentações. Na tentação de Jesus, por exemplo, nós vemos que o diabo explora 3 coisas na vida, naquele momento específico da vida de Jesus, e que são meio que um padrão que o tentador usa para nos tentar. A primeira é que ele sempre nos tenta na nossa maior necessidade. Jesus foi tentado em relação ao pão, porque passara 40 dias sem comer e sem beber. Mas também nós somos tentados no lugar onde somos mais vulneráveis. O deserto é um lugar de vulnerabilidade. Ali era um lugar onde seria mais fácil para ser tentado. Então o diabo nos tenta nos lugares onde somos mais vulneráveis. Quem sabe na escola, quem sabe em casa, quem sabe com os amigos. E a terceira coisa que o diabo usa é que ele nos tenta no momento onde estamos mais fracos. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Portanto, as tentações exploram aquilo que temos mais necessidade, aquilo onde somos mais fracos, o momento da nossa vida onde estamos mais vulneráveis. Mas presta atenção numa outra coisa. Também somos tentados nas áreas onde nos achamos mais fortes. E isso é uma novidade, porque sempre imaginamos que a tentação é uma exploração das nossas fraquezas. Mas veja o caso de Pedro. Pedro não caiu diante das suas fraquezas. Pedro caiu na área em que ele se julgava mais forte. A sua coragem, a sua autoconfiança, são essas coisas que fez com que ele caísse. Portanto, isso traz para a gente uma ideia de que as nossas fraquezas podem nos levar a cair nas tentações, mas também o orgulho que nossas virtudes produzem também pode nos fazer cair. Toma cuidado nas áreas onde você é mais fraco, nas áreas onde você é mais forte. A segunda e a última coisa sobre a tentação que Paulo nos ensina aqui é que no momento da tentação, não só a nossa fidelidade é posta à prova, mas também a fidelidade de Deus aparece. Como assim a fidelidade de Deus aparece no momento da tentação? Sim, aparece. E aparece por meio de 2 coisas. A Bíblia diz que fiel é Deus que não nos deixará tentar além do que podemos suportar. Isso quer dizer que toda tentação é irresistível. Aliás, dessa expressão nós podemos tirar pelo menos 3 conclusões lógicas. A primeira é que toda tentação é irresistível, porque Ele não vai deixar a gente ser tentado acima das nossas forças. Ninguém pode usar a desculpa, não consegui aguentar, não pude resistir. Você pode sim, toda tentação é resistível. A segunda coisa é a soberania de Deus, pois se Ele não permite a gente ser tentado além do que a gente pode suportar, isso quer dizer que mesmo Satanás está debaixo do controle de Deus. Já dizia o reformador Lutero que Satanás não passa de um cão na coleira de Deus. Mas também tem uma terceira coisa. É que se Ele não deixa a gente ser tentado além das nossas forças, quer dizer que quanto mais forte é a tentação, quanto maior é a tentação, maior é a revelação a respeito da nossa força. Pois se as tentações são grandes, as nossas forças também são grandes. Elas revelam o potencial da nossa vida. Por último, a gente pensa num segundo desdobramento disso, que é em relação à fidelidade de Deus sendo colocada à prova no fato de que Ele provê o escape. O texto diz, Ele não vai deixar a gente ser tentado além do que a gente pode suportar, mas também Ele vai produzir escape. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, nós temos um texto onde Pedro diz a respeito de que o diabo nos tenta com multiformes tentações, multiformes circunstâncias, multiformes situações, multiformes circunstâncias. Mas saiba de uma coisa, que no capítulo 4 do mesmo livro, versículo 10, diz a respeito da multiforme graça.
Isso quer dizer que se o diabo vem com multiforme tentações, Deus tem multiforme graças. Para cada tentação, para cada armadilha do diabo, Deus tem um escape preparado para cada um de nós. Diante de tudo isso, saiba que nós conseguimos resistir à tentação. Você é capaz de resistir à tentação, desde que você não confie na sua força, desde que você confie na força de Deus, e se lembre que as tentações, elas podem ser, num primeiro momento, elas podem gerar em você crescimento ou pode abortar muita coisa de Deus na sua vida. Termino com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz para a gente ter grande alegria quando a gente passar por todo tipo de provação, porque no momento em que somos provados, nós também receberemos a coroa da vida. Vale a pena, meu irmão, resistir às tentações. Vale a pena tomar cuidado com essas coisas. Aprenda esses princípios tirados desse vídeo e certamente você vai ter muito êxito na sua vida cristã. Se essa mensagem abençoa a sua vida, curta e compartilhe. Se você tem amigos que estão passando por dificuldades, não deixe de mostrar para eles esse vídeo e esses ensinamentos que aqui estão inseridos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para estar por dentro de todas as notificações e de todas as novidades do canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.